E hoje o que nós vamos falar exatamente aqui nesse encontro são as provas da existência de Deus. Então, baseado em quê? Baseado no próprio Livro dos Espíritos, o que nos traz o Livro dos Espíritos também é a Gênese. Nós fizemos um pequeno estudo na semana passada sobre a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é a pergunta, que é Deus? E hoje nós vamos falar então sobre as provas da existência de Deus. No Livro dos Espíritos, já na questão 4, o que nos traz a espiritualidade? A prova da existência de Deus, como dizem os Espíritos, pode ser encontrada em um axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem a causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão então vos responderá. A resposta dela foi muito sábia. A nossa própria existência já é a prova da existência de Deus. Tudo aquilo que não é obra do homem, e nós vamos ver que mesmo a obra do homem, ela é uma concessão, ela é uma dádiva, que é dada por Deus, e ela pode ser retirada ou ampliada a qualquer momento, dependendo da forma como o uso dela se faz. Então, nem a própria criatividade, os dons que nós temos, não é nosso, é dádiva divina. Se nós fazemos mau uso daquilo que nos foi concedido, por concessão divina, por concessão de Deus, aquilo poderá nos ser retirado. Futuramente nós vamos aprofundar alguns estudos, nós vamos poder compreender então algumas questões de carência, de deficiência no ser humano, não só das carências materiais, mas também até de anomalias, de, por exemplo, de deficiências orgânicas, de deficiências físicas, mentais, o porquê ocorre. O que ele fez, então, será que ele violou, então, as leis divinas, fazendo um mau uso, e agora isso falta nele? Isso é um estudo, então, que nós futuramente vamos aprofundar também. Já no livro Obras Póstumas, na primeira parte do capítulo 1, nos traz aqui, vemos constantemente uma imensidade de efeitos, cuja causa não está na humanidade, pois que a humanidade é impotente para produzi-los, ou sequer para os explicar. Então, tais efeitos absolutamente não se produzem ao acaso, fortuitamente em desordem, ou em desordem, e em desordem. Então, desde a organização do mais pequenino inseto, ali está o princípio, um princípio inteligente, prova da existência de Deus. E da mais insignificante semente, uma das menores, a semente de mostarda, e como ela amplia com relação ao que ela vai germinar, ao que ela vai produzir. E até a lei também que rege os mundos, que circulam o universo. Então, tudo isso já é a prova da existência de Deus. Isso é o efeito. Qual é a causa disso? A causa é Deus. Tudo atesta uma ideia diretora, o que rege, que conduz, que administra tudo isso em harmonia e equilíbrio. É uma combinação. Uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. Então a causa é, pois, soberanamente inteligente. Constitui um princípio elementar que pelos seus efeitos é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se converte oculta. Se fendendo os ares, um pássaro é atingido, por exemplo, por um mortífero grão de chumbo. Deduz-se que um hábil atirador o alvejou.
ainda que este último não seja visto. Então, mostrando que o nosso próprio, né, discernimento, né, nos mostra que, dando o exemplo aqui de um pássaro que é alvejado em pleno ar, nós vamos deduzir o quê? Que foi um hábil atirador, né, que o alvejou. A gente não precisa nem, né, visualizar, nem enxergar esse hábil atirador. Então, o que nos traz aqui o livro A Gênese é exatamente isso. Há coisas na natureza que nós já... o nosso próprio instinto espiritual nos mostra que é obra divina, que é obra de Deus. Que não há, né, nenhuma condição de estar ali, né, a mão humana. E mesmo, né, quando há a mão humana, nós estamos sabendo que ele está o quê? Ele está manuseando, manipulando, né, matéria-prima, não só a matéria-prima, mas também a própria inteligência dele, que é um dom divino, que vem de Deus. Então, nem sempre, pois, se faz necessário, né, que a gente tenha que ver, né, que observar, né, uma coisa para sabermos que ela existe. O próprio ar, né? O ar também, né, uma dádiva divina está aqui. Nós não vemos, né, mas nós o sentimos, né? Nós estamos aqui respirando. Muita coisa, até o incrédulo muitas vezes falava, né? Eu só acredito vendo. Mas está aí a energia elétrica. A gente não a vê e ela existe. É um fluxo, um impulso de energia através dos elétrons e está aí a energia. O próprio construção do homem, né, o avião, né, mas o que sobrevoa, né, sobre uma sustentação que o próprio ar, com essa suavidade, essa sutileza, né, mantém ao ar, né, milhões de toneladas. Um avião desses aí, ele pesa um vazio, acho que é em torno de 60 toneladas, um de 300 passageiros, em torno de 60, 70 toneladas, ele vazio. Então dá para a gente ter uma ideia que com essa própria energia, né, como, né, através de um princípio inteligente, né, ela sustenta, né, o próprio... Existe toda uma força de equilíbrio, né, o próprio planeta, né, que está, né, no espaço, mas ele mantém o que? Sobre uma energia de equilíbrio, que ele mantém em movimento, né, não está parado, está num movimento constante sem que o percebamos. A única percepção que nós vamos ter é a questão, né, da luz solar, né, que ela vai, né, em função desse movimento que é criado pela força, né, essa força do universo, que vai nos conceder o dia e a noite, que é o que também, né, é um efeito. Procurarmos a causa, é Deus. Deus que rege tudo isso, né, como, né, um princípio de equilíbrio. Junto a Deus, inclusive, nos traz no livro Evolução 2 Mundo, né, que são os espíritos, né, que trabalham, né, são os chamados os co-criadores do universo. Trabalham, né, muito junto, né, são os espíritos, né, de elevada, né, são chamados também os espíritos crísticos, né, que já têm, né, poder, né, que emana de Deus, né, para fazerem as criações. Outro princípio elementar e que tão verdadeiro passou, né, a axioma é o que de todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Até nós, os homens, né, já fazemos essa análise com relação até o nosso, né, irmão encarnado. Uma determinada construção, uma determinada obra, uma arte, realizada pelo homem, nós vamos ver que existe um princípio inteligente. Ele só pode ser realizado por um que tenha tal habilidade, por um que tenha determinado conhecimento. Uma determinada pintura em um quadro, né, em uma tela. Dependendo, né, da forma como ela é expressa, nós então podemos identificar, né? Existe ali, né, realmente um princípio inteligente, existe uma habilidade toda formada, né, pela própria forma como se expressa. Então é isso que nos está trazendo aqui também, né, esse próprio equilíbrio todo do universo, né, não é um por um acaso, porque o materialista ele tenta explicar, né, que tudo, né, é por um acaso. Ordem de uma explosão atômica, né, de uma massa, né, e aí foi surgindo isso. Eles, né, tentam justificar,
né, a criação do universo, a criação do planeta dessa forma, né, que é por um acaso. Nada é por um acaso, tudo rege o equilíbrio. O nosso próprio corpo, né, sem que nós, né, não tenhamos ainda uma administração plena sobre ele, porque na realidade não temos, né, a não ser quando nós vamos aprofundarmos o conhecimento do nosso poder, nossa capacidade mental, mas ele procura, né, todo um equilíbrio, né, por ordem divina. É todo o equilíbrio, né, da saúde, né, o equilíbrio da se adaptação ao próprio meio em que ele se encontra, né, com relação à temperatura, com relação, né, até ao próprio alimento. Ele vai, então, como um princípio inteligente, ele vai se adequando às necessidades. A Marília que está ali, ela sabe, por exemplo, se a gente deixa o nosso organismo, né, carente de alimento, na próxima alimentação que nós vamos fazer, o que ele vai fazer? Reserva. Ele passou por dificuldades. Então, como um princípio inteligente da manutenção do corpo, né, com o princípio de sobrevivência, né, na primeira alimentação que se faz, ele vai, então, manter reservas. Então, daí a Marília que sabe explicar isso bem. É por isso que se recomenda não ficar longo tempo sem alimentação, porque o corpo, então, ele vai, né, procurando sempre fazer reservas, para suprir aquela carência que a gente deixa ele passar. Então, com esse conhecimento, nós educarmos e sabermos, né, que a gente precisa, pelo menos 3 horas, ter uma alimentação adequada, né, suficiente, né, o corpo não vai fazer reserva, porque ele sabe que a cada 3 horas ele tem um alimento. Então, o que rege isso? É um próprio princípio inteligente que está onde? Está as células do corpo humano, né, que elas aglutinadas formam determinados órgãos e que trabalham todos, né, em harmonia, em cooperação mútua. Então, não é por um acaso, né, como o materialista quer dizer. Ele tenta sempre justificar que as coisas ocorrem por um acaso. Não, existe toda uma força de equilíbrio. Existe um princípio inteligente. Por exemplo, se perguntasse, qual o construtor de certo mecanismo engenhoso? Que pensaríamos, né, de quem respondesse, né, que ele se fez a si mesmo? Aqui nós trazemos um exemplo aqui à frente, por exemplo, né, a construção já é uma construção humana, né, essa ponte, né, tão famosa, né, no mundo todo. Inclusive, né, teve até os dizeres, né, sobre os acontecimentos que tem, né, que é um dos maiores índices de suicídio do mundo, né, é dessa ponte. E aí falando até sobre um trabalho que uma policial lá de São Francisco, ela começou a fazer os brigadistas, né, para salvar vidas, né, na ponte. Então, os dias principais, eles vão fazendo um trabalho e se vê pessoas, né, isoladas, né, procuram dialogar, tem toda, né, uma instrução de treinamento. Mas o que eu quero dizer aqui, na realidade, né, quando ela se contempla uma obra-prima, né, da arte, né, ou da indústria, disse que há de tê-la produzido um homem de gênio. Quantos trabalharam, então, por exemplo, na construção dessa ponte? Como a concepção dela para que ela, né, se realizasse, então, arquitetos, engenheiros, né, mas todos tiveram a sua contribuição. Nós vamos ver também que há uma contribuição, porque mesmo o homem individualmente, ele não vai conseguir realizar. Por mais que ele se julgue o autor daquela obra, né, há sempre uma coparticipação. Não, mas eu que fiz aquela obra. Mas a matéria-prima que você usou, alguém preparou ela antes. A tinta que você usou, alguém teve que estudar aquelas pigmentações, produzir aquela tinta para que ela chegasse a você. Se produziu, né, um quadro esplêndido, mas, né, existe, né, todos aqueles, né, que, como assim, está nos bastidores, né, por trás da cortina, mas todos contribuem. Então nós percebemos que mesmo o homem, né, por mais que ele exalta a sua grandeza, ele é um dependente dos outros. Ele não consegue realizar, né, a sua obra, né, isoladamente. Então, só por isso aí,
né? Porque só uma alta inteligência, então, poderia concebê-la. Até mesmo, então, nós percebemos isso entre os homens. E o grande sábio, nós observamos também entre os homens, é aquele que muitas vezes ele executa uma grande obra e ele nunca considera, né, como uma obra individual dele. Ele sempre coloca, né, no plural, né? A realização se deve, né, a nós, né, a participação de todos. É o caráter o quê? De um espírito nobre, né, que ele nunca se considera, né, que ele trabalha sozinho. Se ele consegue realizar, é com a colaboração de outros. Todos, né, são importantes, né, para que a coisa funcione, a coisa se realize. Reconhece-se, no entanto, que ela é uma obra do homem, por se verificar que ele não está acima, né, da capacidade humana. Mas ninguém acudirá à ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota. Também nós temos esse discernimento, né? Ou de um ignorante, nem ainda menos, né, que é trabalho de um animal, né, ou produto do acaso. Estava vendo até um programa mostrando, né, dos animais, né, os maiores construtores, né, dos animais é o castor, né? Faz represa, faz casa, né, dique, represa, mas, né, tudo muito rústico, muito rudimentar. Não podendo nenhum ser humano também criar o que a natureza produz. Por mais que o homem tente, né, modificar a natureza até um determinado ponto, quando ele é muito observador, muito sábio, ele vai conseguir. Mas, usando os próprios, né, recursos da natureza. Não adianta ele querer, por exemplo, eu vou plantar, por exemplo, pinheiros, né, no Nordeste. Ele não vai ter esse sucesso. Ele pode, né, reflorestar uma região do Nordeste, mas o quê? De vegetais, né, que já são originários daquela região. Ele pode, então, tentar reconstituir aquilo que foi o quê? Degradado pelo, né, ser humano. Ele está o quê? Simplesmente reconstituindo, recuperando algo que já existia. Ainda na questão 9, né, do Livro dos Espíritos, nos traz lá: quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quando for, né, o que opere, a tanto maior há de ser a causa primária. É aquela resposta, né? Então, por mais sábio que seja o homem, né, essa concessão desse saber, né, desse conhecimento é uma concessão divina. E ela vem de onde? Da causa primária. A causa primária é Deus, né? É uma concessão de Deus. Então, aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, né, seja qual for, né, o nome que lhe dê. Pois bem, né? Então, lançando um olhar em torno de si sobre as obras da natureza. Tudo que nós vamos observar, né, dentro da natureza é obra divina. Exemplificando aí, né, um pôr do sol, né, à beira-mar, né, tão belo, tão bonito, né, é uma obra divina. Né? O homem, ele não consegue reproduzir, né, uma imagem viva e que se modifica, né, a cada segundo. Né? Quem acompanha, por exemplo, um pôr do sol, né, aquele colorido, né, que se faz no céu, que se vai alterando, né, a cada segundo, a cada momento, né, o homem é incapaz de né, produzir uma beleza dessa. A obra divina. Está no capítulo 2 do livro A Gênese, tá? Também ela, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, né, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites de mais potentosa inteligência humana. Por mais sábio, né, por mais que o homem, até mesmo, né, exemplificando essa convivência, né, de animais distintos, né, o homem, por mais que ele tente, né, mas criou o clone, mas ele teve que ter uma base. Ele, sem aquela base, não conseguiria construir o clone daquele animal. Então, usando o que? As células de outro, né, animal, porque ele não tem ainda essa capacidade e nem esse dom divino de poder criar as células.
Ele pode fazer mutações de células existentes, né? Tentar multiplicar células existentes, mas ele tem que ter sempre uma base. Então, a hora desde que o homem, né, não as pode produzir, é que elas são produto, então, de uma inteligência superior. A humanidade, né, a menos, né, que se sustente, né, então, que há efeitos, né, sem uma causa. E aí são o que? São as discussões dos materialistas, né, tentando justificar, mas sempre, né, ficam sem respostas. A harmonia existente no mecanismo do universo, então, patenteia combinações e desígnios determinados. E por isso mesmo, né, vai revelar um poder inteligente. Isso já é a questão 8 do Livro dos Espíritos. Ainda na questão 8, né, então, atribuir a formação primária ao acaso é uma própria insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente, né, já não, então, seria um acaso. Deus não se mostra, mas se revela por todas as suas obras. Então, nós observamos também, né, todo, né, um equilíbrio que há na própria, né, as forças da natureza. Tudo aquilo que em um determinado momento nós possamos até julgar que está em desequilíbrio, né, uma tempestade, um furacão, né, tudo depois vai voltando-se à normalidade, mas houve uma causa. E grande parte dela provocada pelo quê? O próprio desequilíbrio, né, do homem. Mas sempre a natureza tentando, né, se harmonizar e se reequilibrar. Então a existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, também, mas como pela própria evidência material, né, dos fatos, né, de tudo, né, o que nos circunda, né, de tudo que está à nossa volta. E como ela também ele disse, né, a nós já somos a própria revelação da existência de Deus, a nossa própria existência. Os povos selvagens lá nenhuma revelação tiveram. Entretanto, né, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas, né, que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Mesmo o nativo lá na selva, ele já deduz, né, a existência de um ser superior. Por mais que uma tribo pode, né, colocar Deus, né, como o raio, como o trovão, como o sol, né, seja o que for, como chamem, né, mas eles, né, têm a crença que há algo muito superior ao homem, para poder controlar tudo, para poder ter tudo em equilíbrio. Alguns, inclusive, julgam, né, a própria floresta como Deus, né, a mãe natureza. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizessem a si mesmas. Então, aí a gente encerra aqui essa parte aqui e nós vamos dar continuidade semana que vem, então, falando sobre os atributos, né? Quais são esses atributos, então, da divindade?